Boletim Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Sou Luan Mendonça e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Boletim da Química. No podcast de hoje falaremos um pouco sobre o colegiado do curso de Química. Sua função é de extrema importância para o curso de Química da UFVJM. O colegiado do curso possui, dentre outras atribuições, a responsabilidade pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do projeto pedagógico do curso. A atuação do projeto influencia de forma direta na condução e no currículo do curso de graduação. Cabe a essa comissão discutir novas propostas, promover alterações no projeto pedagógico e no currículo do curso. Isso pode incluir eliminar ou mesmo criar alguns componentes, de acordo com a necessidade que forem identificadas. Então, para compartilhar um pouco da experiência, né, do colegiado com a gente, eu irei contar com a presença da discente representante da chapa do colegiado, Lorena Helena Antônia, graduanda do curso de Química e atualmente também bolsista do programa de Educação Tutorial. Contamos com a presença ilustre da coordenadora do curso de Química da UFVJM, e também coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica da UFVJM, a professora Patrícia Machado de Oliveira, e graduanda do curso de Química, mestrado e doutorado em Química Orgânica pela UFMG, atuando na área de Química de Produtos Naturais. Atualmente é também coordenadora do curso de Química da UFVJM. Professora Patrícia e Lorena, obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada eu, Duda, pela oportunidade. Bem, gostaria de agradecer o Lorena, te cortei. Tudo bem? É só porque a gente já faz os agradecimentos juntas, pode ser? Pode. Então, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar os discentes que compõem o grupo PET e ao professor Rodrigo Verli, né, que é tutor desse grupo, pela iniciativa do Boletim da Química, que vem se consolidando como uma ação de extrema importância dentro das ações de extensão promovidas pelo curso, né? E essa iniciativa é uma iniciativa que vem se mostrando extremamente relevante para a divulgação de informações seguras e confiáveis, né, à comunidade interna e externa ao UFVJM. Então, parabéns. E aí agradeço, então, de antemão o convite e a oportunidade dada pelo grupo de discutir algumas questões sobre o colegiado do curso, que é um órgão responsável pela gestão do curso de Química, como a Maria Eduarda colocou na introdução que ela fez, e ainda é um espaço muito importante para que os discentes possam debater assuntos que envolvem o curso e para que sejam levantadas demandas específicas, sugestões, dúvidas, reclamações. E ressalta aqui, logo nesse comecinho, que esse espaço tão importante ainda, infelizmente, é pouco acessado pelos discentes do curso. Então, essa ação acho que é interessante até para divulgar as possibilidades do colegiado e para que os discentes possam acessar esse colegiado de forma mais frequente e com mais qualidade, inclusive. Muito obrigada, Patrícia. Agora, queria iniciar a entrevista de hoje e falar um pouco de qual é a função e a importância do colegiado para o curso. Então, como você já bem pontuou na sua fala inicial, né, a gestão didática e pedagógica do ensino de graduação, ela é exercida, na verdade, pela Pró-Reitoria de Graduação, que é a Prograde, a quem compete acompanhar os cursos. E esse acompanhamento, então, ele é feito de forma efetiva com os colegiados. Então, desta forma, os colegiados são a instância básica dos cursos de graduação, que, entre outras funções, coordenam e fiscalizam as atividades do curso, incluindo o acompanhamento e avaliação dos componentes curriculares. No colegiado do curso de Química, são discutidas e aprovadas as alterações do projeto pedagógico, quando pertinentes, e no currículo do curso, bem como a criação e extinção de componentes curriculares,
propostos em uma primeira instância, decididas pelo NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. Então, as alterações que você ressaltou no começo da sua fala, que ocorrem acerca do projeto pedagógico, num primeiro momento, elas são discutidas e encaminhadas pelo Núcleo Docente Estruturante. E eu aproveito esse espaço para apresentar também esse órgão que faz parte da gestão do curso. O Núcleo Docente Estruturante, né, ou NDE, ele é pouco conhecido pelos discentes do curso, e ele constitui-se num grupo formado por docentes com reconhecida participação nas decisões do âmbito do curso. E este núcleo integra a estrutura de gestão acadêmica no curso de Química, sendo responsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do projeto pedagógico, atuando como órgão consultivo que encaminhará as demandas ao colegiado do curso. Então, o fluxo de trabalho do NDE e, consequentemente, do colegiado tem múltiplas possibilidades e estímulos de entrada. E algumas possibilidades, alguns estímulos para que as ações ocorram vinculando NDE e colegiado podem ser, por exemplo, o desempenho acadêmico e avaliação dos estudantes, retenção e evasão, que são discussões de extrema importância, a avaliação da pertinência e dos conteúdos ministrados pelos docentes, adequação bibliográfica dos conteúdos curriculares, atualização e pertinência e articulação da matriz curricular aos objetivos e perfil do projeto pedagógico e das diretrizes curriculares nacionais, processos de regulação e seus desdobramentos, avaliações internas como os resultados dos instrumentos de avaliação de ensino, avaliações externas como ENAGE, entre outras possibilidades. Então, o fluxo de demandas, principalmente relativas ao projeto pedagógico, então, são discutidas por esse grupo que compõe o núcleo docente estruturante, e essas informações são repassadas ao colegiado, que compete formular as alterações finais e fazer a aprovação dessas alterações finais, além do acompanhamento e avaliação de todas as etapas que são pertinentes ao curso. E aí, eu estou colocando esse fluxo incluindo o NDE, porque muitas vezes a gente não inclui o NDE na discussão, e aí, se você tiver alguma questão em relação a isso, a gente continua conversando. Ok. Acho que você já até respondeu um pouco, né, da minha próxima pergunta, mas eu também queria incluir a Lorena nessa pergunta, que é quais os principais assuntos que o colegiado deve discutir, né? Além de quais os principais assuntos que chegam para você, Lorena? Geralmente, os assuntos que são discutidos vêm de uma demanda, né? No nosso caso, como representante discente, eu falo nosso caso porque sou eu e a Carla as representantes de chapa, mas a gente geralmente apresenta a demanda que os alunos trazem para a gente, que os próprios discentes trazem para a gente. Geralmente sobre a carga horária de alguma matéria específica ou alguma discussão voltada nesse sentido mesmo, de tentar fazer alguma modificação, tentar implementar de uma forma que agrade e que todos os alunos possam estar aproveitando com maior qualidade aquela matéria. Geralmente, o que a gente apresenta nas reuniões são isso. Os assuntos que discutimos por parte dos discentes são isso. Mas recentemente, né, Lorena, vocês apresentaram 2 demandas que foram encaminhadas pelos discentes, que foram as demandas para discussão do aproveitamento da carga horária do programa Residência Pedagógica para fins de estágio. Então, foi uma demanda que vocês levaram, que era buscar esclarecimentos e discutir como que esse aproveitamento estaria, não foi? Foi. E a também, última, que foi a carta aberta, né, que a Carla apresentou, que é sobre a matéria de mineralogia, uma coisa assim. Só um minuto. Mineralogia. Isso mesmo. Isso. Que era para fazer as aulas de práticas em... Como é que se diz? No ensino remoto. Isso. Então, essa demanda, na verdade, ela contextualiza
contextualiza as possibilidades de discussão, né? Então, essa questão é uma questão bem específica, que é a questão de mineralogia, dentro desse contexto do ensino extemporâneo, que é um contexto de excepcionalidade, mas contextualiza a função do colegiado, principalmente no que cabe à representação discente dentro do colegiado. Então, a demanda foi que fosse considerada e reconsiderada a posição trazida pelo colegiado da professora responsável por uma disciplina que não é uma disciplina diretamente do curso de Química, mas vinculado a outro colegiado, e esse colegiado havia se posicionado com relação à não oferta da carga horária prática neste momento de forma não presencial, e os alunos, então, os discentes do curso de Química tiveram o espaço do colegiado para poder pleitear uma nova avaliação, encaminhar um pedido para esse colegiado no qual a disciplina de mineralogia está vinculada, de que fizesse uma reconsideração em função dessa decisão, mesmo reconhecendo a importância da parte prática para a formação discente, mesmo reconhecendo que é muito complexa essa substituição de uma carga horária prática por atividades não presenciais. Os discentes tiveram a oportunidade de usar o espaço para apresentar outros documentos, outras informações a partir do documento que foi uma carta aberta, inclusive apresentando o posicionamento de que um argumento importante para reconsiderar essa posição era a imprevisibilidade do retorno presencial. Então, esse exemplo específico contextualiza as possibilidades que a gente tem de discussão no colegiado como uma instância superior dentro do curso. E aí, para complementar, e aí, Lorena, se você quiser também complementar a partir desses tópicos, né? Então, dentro do colegiado, a gente pode discutir questões específicas como essa que a Lorena, né, mostrou, que foram recentes. Mas, então, de modo geral, a gente vai discutir e deliberar sobre questões do projeto pedagógico, atendidas às diretrizes curriculares nacionais e às normas fixadas pelos Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CONCEP. Então, por mais que o colegiado delibere e faça considerações, essas considerações, elas são considerações que devem estar atendendo a diretrizes maiores e as resoluções que são publicadas pelo Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão, que é o CONCEP, né? Seguindo o fluxo que eu falei para vocês anteriormente, que é o fluxo apresentado, que inclui o NDE, como uma instância inicial para proposição de algumas questões relativas ao projeto pedagógico. Ainda compete ao colegiado o planejamento semestral da oferta de componentes curriculares e a definição dos horários dos mesmos, de forma a assegurar o cumprimento do turno estabelecido para o curso. Então, as demandas que vocês encaminham de alterações em horários das unidades curriculares, elas também precisam ser avaliadas e aprovadas pelo colegiado de curso. Quando pertinente, também são discutidos os programas e planos de ensino das unidades curriculares, quando alguma demanda, necessidade for apontada, por exemplo, pelo NDE. Cabe ao colegiado também emitir parecer sobre projetos de ensino e pesquisa e extensão que forem apresentados para que, né, como etapa final, sejam aprovados também pelo CONCEP, que é esse conselho que eu citei anteriormente. As solicitações de aproveitamento de estudo, elas também são decisões que são tomadas e validadas pelo colegiado de curso, assim como a avaliação periódica do curso, envolvendo os resultados do IAE, que é o Instrumento de Avaliação de Ensino. Então, os resultados do IAE, eles são debatidos no âmbito do curso, sem que haja exposição nem docente, nem discente. O que é discutido são os resultados em si, e a discussão do IAE tem como objetivo subsidiar a proposta de atividades de extensão, propostas de intervenção que a gente precise decidir, deliberar a partir do que foi identificado pelo IAE. Então, com a perspectiva de intervenção. E ainda havendo demanda, o colegiado poderá determinar a prorrogação do período regular das atividades de cada unidade curricular, ou ainda, de forma devidamente justificada, pelo cancelamento de uma unidade curricular. Então, depende do colegiado do curso também.
pode deliberar pela oferta de unidades curriculares em períodos extemporâneos ou semestres letivos especiais, né, como é o caso que aconteceu da oferta de 2020/5, então qualquer oferta em período especial ela precisa ser aprovada pelo colegiado de curso. E ainda cabe ao colegiado aprovar os planos especiais de estudos que se referem a esses períodos extemporâneos, tá? O colegiado poderá ainda solicitar a prograde a quebra definitiva de pré-requisitos e correquisitos. Então, isso também é uma demanda frequente que parte dos discentes, que é a questão dos pré-requisitos e correquisitos. Então, quem define isso numa primeira instância é o colegiado, e o colegiado, a partir dessa definição, encaminha essa solicitação para o grade, que é quem vai aprovar em última instância e executar. E aí, por que é uma mudança feita no âmbito do colegiado? Porque dentro de um projeto pedagógico, se um pré-requisito for definido, a quebra desse pré-requisito, uma vez votada pelo colegiado, ela é definitiva. Eu não tenho como, de forma excepcional, quebrar um pré-requisito num semestre e voltar com esse pré-requisito no semestre seguinte, porque se trata de uma mudança feita no projeto pedagógico. Então, uma vez feita, ela é definitiva, mas isso é definido pelo colegiado. E decidir, em primeira instância, se houver necessidade, questões apresentadas tanto por docentes como por discentes, que foram esses exemplos que a Lorena colocou para a gente. Então, em linhas gerais, são isso. Então, não são só as alterações ou mudanças que se referem estritamente ao projeto pedagógico, mas todas as decisões relativas à oferta de unidades curriculares durante o semestre, assim como prazos, todas essas decisões também são decisões que cabem ao colegiado. Ficou claro, Maria Eduarda? Não, ficou super claro. Eu acho que é de extrema importância, né, esse podcast, essa entrevista para os alunos, porque às vezes os alunos têm muitas dúvidas sobre o colegiado, e ele é um aliado muito grande para a gente. Como a gente pode perceber no sua fala, os diversos assuntos que são referentes ao que acontece ali dentro, né, do nosso curso. Lorena, você tem mais algum dizer sobre algum assunto que você acha importante? Não, eu acho que a Patrícia foi bem abrangente. E ela conseguiu explicar direitinho tudo. Não, ok. Né, queria falar também, porque a gente está oferecendo essa entrevista nesse boletim como uma atenção aos alunos, porque muitas das vezes o colegiado não é tão procurado, e aí acaba que o aluno ele fica querendo uma ajuda, ele não sabe aonde procurar. Então, a gente está aqui tentando mostrar ao discente, né, do curso de Química o quanto importante é o colegiado, e que mesmo ele estando no início do curso, até o seu final, né, da sua graduação, ele pode recorrer ao colegiado com as dúvidas e algumas coisas que ele precisar, assim como os alunos da mineralogia e como outros alunos aí que precisaram do colegiado. E aí, Duda, só para completar a Sim. sua fala, muitas vezes a gente escuta de alguns discentes dizendo assim, no curso a gente não tem voz, então quando uma coisa acontece, a gente simplesmente não é ouvido, as nossas demandas não são atendidas, e às vezes tem essa postura meio fatalista, né, de que não adianta eu reclamar porque eu não tenho a quem reclamar. E isso não é verdade, né? As questões colocadas, que vão de dúvidas a reclamações, a sugestões, elas têm sim um espaço, como você ressaltou, esse espaço é o colegiado, e de forma devida, seguindo todo o trâmite necessário, essas questões elas são encaminhadas, elas são consideradas, e esse resultado, contando ainda com a participação discente, que tem a oportunidade de defender essas questões dentro do colegiado, elas são sempre consideradas. Agora, o que não é considerado são as questões que são levantadas de forma, como é que eu poderia dizer? De forma impessoal, de forma de corredor, que a gente brinca, né? Então, acessando de forma correta o colegiado, as questões elas são sempre avaliadas e os discentes têm sim esse espaço para colocar as suas questões. E aí, só ressaltando que tudo que o colegiado decide não são decisões pautadas em
questões pessoais ou em, né, decisões laterais. Elas são questões que são pautadas no Estatuto da UFVJM e no regulamento dos cursos. Então, dentro daquilo que é legal, o curso sempre vai tentar se posicionar, tentando proporcionar a melhor decisão para o corpo docente, né? E a Lorena percebeu isso nas nossas últimas discussões, não é, Lorena? Sim. A gente tenta buscar o que é correto dentro desses documentos que eu citei, mas sempre tentando buscar uma orientação que seja adequada para que os discentes não sejam prejudicados em nenhum momento. Eu acho isso de extrema importância, Patrícia, por isso que quando a gente, né, da parte do boletim do ensino, a gente quis levantar essa pauta do colegiado, porque muitas das vezes o colegiado é muito falado, essas coisas que ele não me ajuda, então a gente está tentando dar voz ao colegiado, mostrar que o colegiado existe e que se o aluno precisar, ele tem aonde recorrer, né, que a gente vai falar quem são os discentes, quais, aonde, como ele vai fazer esse contato, né, com esses discentes, para ele, se ele conseguir resolver o problema que ele está tendo no curso. Porque Sim. Eu acho que, como a gente percebeu, né, quando foi colocada essa pauta lá para a gente poder falar do colegiado, que às vezes o aluno chega e ele fica tipo, como que eu vou? Aonde eu vou? Como que eu vou? Quem que é? Então a gente resolveu fazer essa entrevista para tentar resolver esse né, burduinho que é falado e assim os discentes poderem ficar mais conectados com o colegiado. Eu aproveito então para poder fazer mais uma fala em relação ao que você acabou de dizer, que o site do curso de Química, o site do departamento, ele é extremamente importante para vocês, porque todas essas informações, elas são sintetizadas e ficam disponibilizadas no site, e infelizmente os discentes acabam acessando pouco. E inclusive, para vocês que estão tendo esse olhar, levantando as demandas discentes, eu gostaria sempre de contar com a participação de vocês na avaliação das informações do site, quais as informações que vocês precisam e que talvez não encontrem lá, e gostaria de convidar a todos para realmente acessar o site e tentar ver o que a gente tem de informações lá, porque muita coisa importante para vocês realmente está lá nesse site e a gente precisa tentar divulgar. Com certeza, né? Até porque o site é de grande ajuda, e se caso discente igual, ele pode ir lá, pode ver, e depois também, eu acho que pode colocar isso, né? Se quiser dar opiniões, ele pode também dar opiniões, que ele tem um espaço aberto justamente para o discente, esse site. Então, né, depois, vocês que estão ouvindo, vão lá no site e deixe sua opinião também, pode deixar aqui no link do vídeo, o que vocês estão achando, que é para isso que a gente está aqui, para tentar resolver essas dúvidas que a gente tem frequentemente durante a graduação. O site, Duda, é um site que é feito, a gestão é feita pela coordenação de curso, a gente não tem nenhum apoio técnico para fazer a gestão do site. Então, é um site que está sempre em construção, tanto no sentido do conteúdo, né, de qualidade, um conteúdo que realmente seja importante para a divulgação das informações do curso, quanto até mesmo a apresentação. Então, esse olhar, uma vez que a gente não conta com uma equipe técnica, esse olhar vindo de vocês, ele é muito importante para contribuir para a qualidade da apresentação das informações e do conteúdo que é abordado, porque realmente é um trabalho que nós temos que fazer. E como é um trabalho que se soma a tantos outros, muitas vezes a gente não percebe alguma demanda que deixa de ser atendida ou até erros podem aparecer. E sempre que vocês identificam e dão esse feedback, ele é extremamente importante para a gente e, consequentemente, para vocês, porque vocês acabam tendo a informação correta. Com certeza. Quando eu entrei no curso, eu tinha até entrado no site e tudo mais, e agora, né, nesses tempos, eu entrei lá de novo e deu para perceber, assim, uma mudança geral. Igual a gente tirou algumas informações do colegiado diretamente lá do site mesmo, e eu acho que, como você falou, é uma construção, né? Assim a gente vai indo. Patrícia, eu queria que, já que a gente está nesse assunto, que você pudesse falar para a gente como que funciona a estrutura do colegiado, a sua composição, os cargos, né, estabelecidos, com que frequência ocorrem as reuniões e
com a coordenação e como funcionam os procedimentos para uma reunião. Tá. Então, de acordo com o Regimento Geral da UFVJM, todos esses documentos que eu estou citando, eles estão disponíveis no site, mas eu vou tentar deixar todos também lá no site do departamento, né, porque eles estão disponíveis no site da universidade, mas vou deixar lá para vocês também. Então, de acordo com o Regimento Geral, né, o colegiado de qualquer curso, ele deve ser integrado pelo coordenador do curso, pelo vice-coordenador do curso, por 5 representantes docentes e por 3 representantes discentes. O coordenador, o vice-coordenador e 3 representantes docentes são 3 dos 5 representantes docentes são professores que devem estar vinculados diretamente ao curso, através do Departamento de Química. Nesse momento, o nosso colegiado, então, ele é composto pelo professor Frederico, pela professora Aline e pela professora Ellen, como representantes titulares docentes dentro dessas 5 representações docentes. 2 desses 5 representantes docentes serão professores que ministram aula no curso, mas que não têm um vínculo diretamente com o curso via o Departamento de Química. Nesse momento, como representantes docentes sem vínculo direto com o curso, né, só como representantes que atuam no curso, nós temos o professor Marcelo Boazzi e o professor Gilmar Ferreira, ambos do Departamento de Matemática. Então, com isso, somos 5 representações docentes, então 3 do Departamento de Química, vinculados diretamente, e 2 professores que atuam ministrando disciplinas no departamento, somado à coordenação de curso e à vice-coordenação de curso. Os membros docentes são eleitos pelos pares, com mandato de 2 anos, permitida uma reeleição. Já a representação discente, hoje, né, como representante discente, nós temos a Carla Vitória Tavares Castro, como representante titular, e a Lorena Helena Antônia Vieira Azevedo, que é quem está conosco aqui participando desse podcast, né? Essa representação discente, ela é escolhida a partir da eleição entre os pares para mandato de 1 ano, permitido uma recondução. E aí aqui vocês devem estar se perguntando, porque no começo eu disse que são 3 representantes discentes, e agora eu cito apenas 2 representantes, né? 2 representantes. E aí eu volto a uma fala que eu fiz no começo e que a Maria Eduarda também falou um pouco do quanto a gente precisa difundir as informações sobre o colegiado e incentivar a participação. A eleição de representação discente ela é uma reeleição feita pelos pares, então são discentes fazendo a eleição de representantes discentes. Então, a coordenação pode auxiliar nessa eleição, mas realmente é algo que deve ser promovido pelos discentes. E em vários momentos a gente colocou essa questão para alguns grupos de discentes, mas não houve a articulação necessária para que essa eleição acontecesse. E uma vez que a eleição aconteceu, só apenas 2 representantes foram indicados. Então, vocês têm um espaço para 3 representantes, mas só estão ocupando 2 representações. Então, mostrando que a gente precisa ampliar esse tipo de representação. E aí, por que vocês perdem com isso? Caso o nome de um ou mais representantes discentes não seja encaminhado dentro do prazo estabelecido pelo colegiado, a respectiva representação não será computada para efeito de quórum. O que isso quer dizer? Vocês têm direito a 3 representantes, mas uma vez que esses representantes não sejam encaminhados pelo próprio corpo discente, o colegiado pode funcionar para efeito de quórum, ou seja, para votações, deliberações, apenas com a composição docente constituída pelos representantes docentes e pelo coordenador e pela vice-coordenação. Então, vocês, quando não ocupam esse espaço, vocês deixam esse espaço aberto para que ele seja ocupado, então, apenas pelo posicionamento docente, sem a visão discente. E se não preenchem, né, se não são preenchidas todas as vagas, vocês também abrem mão de um voto, né, do peso do voto discente nas decisões que são tomadas. Até então, né, Lorena, nós não tivemos nenhuma questão onde o voto docente e discente divergissem, as decisões foram muito bem encaminhadas de maneira a atender, né, todos os lados,
mas em algum momento esse peso da votação ele pode ser importante, então eu ressalto que vocês precisam ampliar essa participação. Pois Tá? é, eu queria também fazer uma observação, porque eu me elegi, né, tipo, me candidatei em 2019. E eu lembro que foi, tipo assim, e eu só me candidatei porque alguns veteranos falaram, tipo assim, da importância do colegiado e tal, porque senão eu também não teria me candidatado. E eu achei um absurdo, tipo assim, eu ter sido eleita sem ter tido votação, porque não haviam mais pessoas para competir o cargo. E aí, tipo, hoje em dia, a maioria dos discentes às vezes nem sabe quem está representando eles dentro do colegiado e também não busca saber. Exato. E aí perdem o espaço para poder divulgar as suas pautas e se sentem sozinhos em relação a essas demandas, né? Então a gente tem Exatamente. aí um ciclo, né, que a gente precisa romper, né? É isso que a gente está tentando fazer com essa entrevista aqui, né? Mostrar a importância e para os discentes tentarem colocar à frente mais sobre o colegiado, na próxima eleição ter mais discentes, né, à frente, para eles poderem estar resolvendo, né, assuntos como esses. E aí, Maria Eduarda, só para Sim. você entender a importância dessa representação, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, os representantes discentes, eles participam, inclusive, da eleição para o coordenador do curso. Então, é uma decisão que é importante, passa por uma representação, em termos de voto, de uma representação do voto discente, e que vocês precisam se empoderar dessa decisão também, porque é uma decisão bastante importante, né? Com E aí, com relação certeza. à periodicidade das reuniões, né, o colegiado do curso se reúne ordinariamente, no mínimo uma vez por mês durante o semestre letivo, havendo pauta. E de forma extraordinária, sempre que convocado pelo presidente, que no caso é o coordenador, ou por 2/3 dos seus membros. Então, o colegiado do curso, quando for conveniente, ele pode se reunir tanto de forma extraordinária, tanto por uma convocação extraordinária encaminhada pela coordenação em função de uma pauta extraordinária, ou essa pauta, essa reunião extraordinária pode ser apontada, então, por 2/3 dos membros, né, que compõem o colegiado, incluindo os membros discentes. Essa convocação também pode ter como origem, né, alguma demanda encaminhada também pelo NDE como núcleo docente estruturante. Então, mais uma vez, eu ressalto o quanto a posição discente ela é importante, porque, inclusive, a organização discente em encaminhar uma pauta extraordinária pode culminar numa reunião extraordinária para que essa pauta seja votada o mais rápido possível, a fim de que os discentes não sejam prejudicados em função de uma periodicidade mensal de reunião. E chegando nesse assunto, eu queria perguntar para a Lorena como que o discente, né, como que deve ser apresentado algum assunto do discente para o grupo, ou de um grupo de discentes para vocês, do colegiado. Existe alguma norma específica, um prazo para apresentar, alguma demanda, ou, por exemplo, pode entrar em contato, porque a gente tem um grupo da Química, né? Pode entrar, achar os seus nomes lá, que a gente apresenta aqui os nomes, lá no WhatsApp, mandar essa demanda ou por e-mail, como que deve ser isso tudo? Então, o grupo discente ou o discente, eles podem entrar em contato tanto comigo quanto com a Carla, por WhatsApp ou e-mail mesmo, o que eles preferirem, trazem a demanda. E aí tem sim uma norma específica, né, que a gente tem que estar apresentando essa certa demanda por um ofício e enviá-lo para a coordenação do curso com até 4 dias de antecedência da reunião, para esse ofício ser analisado. Tá bom. Muito obrigada. Lorena, então eu vou fazer essa pergunta para você, né, já que a gente estava conversando sobre esse assunto. Uma pergunta muito importante, que atualmente, como o colegiado repassa as principais informações e decisões para os estudantes, como ocorre essa comunicação e como ela poderia ser aprimorada, onde os alunos poderiam buscar essas informações para tirar dúvidas ou se informar melhor sobre a decisão do colegiado.
Então, as principais decisões e informações que são decididas no colegiado são divulgadas geralmente ou no site do DEQI ou é enviado um e-mail, né, da coordenação do curso. Talvez a Patrícia saiba explicar um pouco melhor sobre isso. Essa comunicação ela ainda tem um déficit, né, porque como eu disse, muitos alunos não entendem, muitos discentes não entendem muito bem quem são os seus representantes e acabam não buscando, e a gente também com uma demanda muito grande, não só do colegiado, de outras coisas também, a gente acaba talvez esquecendo de estar comunicando. Eu acho que ela poderia ser aprimorada, talvez, se a ata fosse divulgada, né, no site do DEQI, a não ser só a informação, mas a ata da reunião toda completa, né, com tudo que a gente discutiu, qual foi as deliberações. Eu acho que ajudaria bastante. E também eu e a Carla, né, que somos as representantes de chapa, a gente poderia estar usando mais do grupo do curso, do WhatsApp, para poder estar divulgando sobre as reuniões, o que foi tratado e estar divulgando esse acesso, para ser uma coisa mais esclarecedora e para os alunos terem onde buscar. Porque eu acho que ainda é um pouco assim, sabe? Onde eu vou buscar as informações? O que foi discutido no colegiado? Muita gente não sabe. Sim, sim, Lorena. E eu acho de extrema importância, né? Porque assim como os alunos, eles não conhecem um pouco do colegiado, igual os que estão entrando agora, tadinhos, eles nem devem saber o que é o colegiado. E também tem a questão da parte dos dois lados para aprimorar, né? Então a gente tenta fazer essa entrevista aqui para poder sanar essas dúvidas e mostrar o quão importante é o colegiado e também tentando sempre aprimorar. Eu acho de extrema importância essa comunicação no WhatsApp, porque hoje, né, o mundo está movido à tecnologia e acho que é capaz do bebê até nascer já com o WhatsApp pronto ali. Então, Então, acho que seria de extrema importância essa comunicação no WhatsApp, né? Que nem que seja só com o que foi feita a reunião, a ata foi postada por aqueles que tiveram algum assunto, né, informado ali, desenvolvido, procurado você para falar desse assunto, ter esse assunto respondido lá também, e outras coisas, né, que como a Patrícia, a gente já estava em conversa, ela falou, ela pode até falar melhor, que algumas decisões, né, são deliberadas por algum grupo, e logo depois tem esse grupo coloca, mas um outro grupo não fica sabendo. Então, acho que é de extrema importância o compartilhamento dessas reuniões. Sim, Maria Eduarda, algumas decisões são bem pontuais e elas competem a um grupo restrito de alunos, mas algumas decisões, já outras decisões, seriam decisões que abrangem todo o coletivo e que são decisões que teriam uma periodicidade maior, né, em termos de decisão. Então, essas decisões, principalmente, elas precisam estar registradas para que, num novo momento onde surge essa dúvida, os discentes já saibam qual é o encaminhamento em relação àquelas decisões. E eu sempre digo que quando uma coisa é definida como norma instituída pelo colegiado, ela passa a ser uma decisão mais correta, porque ela não cabe a imparcialidade, né? Quando a gente começa a avaliar caso a caso, sem ter uma normatização, a gente corre muitos riscos de ter posturas parciais em função de uma composição do colegiado. Então, eu defendo muito que essas decisões elas sejam sempre tomadas e divulgadas, para justamente, ao contrário do que muita gente pensa, né? Aí sim vocês têm os direitos de vocês resguardados, porque é um direito que não cabe a parcialidade em função de decisões pontuais, mas sim em função de uma decisão pensando no coletivo. E eu acho que esse encaminhamento que a gente está construindo aqui, ele é bastante pertinente, né, da ideia de divulgar sempre que uma reunião ocorre e dar visibilidade à ata da reunião, que acaba sendo um documento de acesso restrito, porque fica no âmbito do curso, né? Quando a gente leva essa informação para o site, a gente dá visibilidade, eu acho que é uma forma de trazer esse registro, né, que a gente acabou de comentar. Acho que a gente está construindo aqui um fluxo que é bem interessante. Vamos fechar desse jeito que acho que vai funcionar bastante. Complementando a sua fala, Patrícia, a gente teve essa ideia, né? Porque além de tudo que a gente já foi ouvido, né? A gente queria
tentar sanar todas as dúvidas de todos os estudantes, porque, igual eu já estou no final do meu curso, então eu tive ouvir muitas coisas sobre o colegiado desde o início do meu curso. Então, eu acho que é de extrema importância essa conversa, né? E também esse contato entre o discente com o colegiado e o retorno, né, do colegiado para o discente, porque eu acho que assim, não, a gente não tinha esse contato, né, com o colegiado, por isso que a gente quer tentar melhorar esse contato, né, para igual algumas informações, igual às vezes eu acho que vocês colocam pautas lá que vão ser discutidas, mas que não são tomadas na hora, porque demandam da opinião do discente. E muitas dessas vezes, assim, já aconteceu, né? Mas eu não prefiro não dizer aqui, que não foi repassado para a gente, igual não chegou essa informação que a gente poderia fazer. Então acaba que o comando daquele colegiado que estava lá não repassou a informação para os discentes. Então, eu acho que essa forma dessa nova comunicação vai ficar melhor, porque aí nós discentes, né, o curso inteiro, vai poder discutir, olha, eu acho bacana, eu voto sim, eu voto não, e vai ter uma melhor comunicação, porque a gente vai poder discutir, né, também junto com vocês, os discentes, né, que estão lá deliberando a gente no colegiado, poder colocar realmente a nossa opinião. Olha, 60% foi a favor, olha, não, 40% foi a favor. E assim poder discutir melhor nossas opiniões dentro do colegiado. E aí eu fecho, reforçando aquilo que eu falei, mas no comecinho da nossa conversa, o peso da representação discente, porque de fato o canal direto dos discentes é via as suas representações. Então, há um tempo, esse déficit ele se agravou em função da ausência dessa representação. E aí eu reforço, é uma representação que é definida por uma eleição feita pelos pares. Então, são os discentes que definem a sua representação. Então, quando vocês abrem mão de fazer essa eleição, de fazer essa indicação, vocês estão abrindo mão desse espaço de decisão e abrindo mão, consequentemente, muitas vezes, da qualidade com que essas informações chegam a vocês. Então, a gente precisa realmente rever este fluxo de informações e revendo principalmente a importância dessa representação e do espaço que esses representantes precisam conquistar junto ao corpo discente. Porque todo o fluxo para que a gente melhore essa comunicação e as decisões, elas passam pelo reconhecimento dessa representação. E que aí não cabe a coordenação de curso, a gente contribui, né, no sentido de, olha, venceu um mandato, a portaria ela foi vencida, vocês precisam se organizar, então a gente pode colaborar. Mas, de fato, essa é uma organização discente e a gente não pode intervir, né? A gente pode colaborar. E aí, quando vocês se empoderarem dessa representação, tenho certeza que vocês vão entender o quanto ela é importante e o quanto ela vai impactar nas decisões do curso. Sim, sim, concordo plenamente com você, Patrícia. E já entrando nos finalmente, né, da reunião, eu gostaria de perguntar a você qual que é o papel do coordenador de curso no âmbito do colegiado? Sim. E aí eu já começo a minha fala, né, dizendo que às vezes as pessoas acham que as decisões são do coordenador de curso, as decisões que são divulgadas para vocês, mas as decisões não são do coordenador. As decisões, elas são decisões tomadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo CONCEP. Numa instância seguinte, são decisões tomadas pela Pró-Reitoria de Graduação. E aí, na outra ponta, são decisões do colegiado, que são organizadas pelo coordenador de curso, mas nunca são decisões do coordenador de curso, tá? Então, compete ao coordenador de curso convocar e presidir as reuniões de colegiado, com direito a voto comum e a voto de qualidade. Então, no caso de decisões que envolvam algum tipo de empate, o voto de qualidade ele é feito pelo coordenador de curso. Então, cabe ao coordenador também representar o curso nas diversas instâncias universitárias, como eu citei, representar dentro da Prograde, representar dentro do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Cabe ao coordenador encaminhar os processos, pareceres e deliberações do colegiado aos órgãos competentes. Então, aquilo que é decidido pelo colegiado, o coordenador tem que dar fluxo para que aquelas demandas não fiquem
paradas, né? Então, ele vai operacionalizar aquelas demandas, fazer com que as demandas se concretizem em ações. Cabe ao coordenador cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores nas matérias relativas ao curso. Então, quando é feito algum tipo de publicação de alguma resolução superior, cabe ao coordenador levar essas resoluções para o NDE e para o colegiado para que elas sejam discutidas internamente e as decisões pautadas nessas resoluções superiores no âmbito do curso sejam decididas, né? Cabe ainda ao coordenador apresentar aos docentes e aos discentes o projeto pedagógico do curso, enfatizando a sua importância como instrumento norteador das ações desenvolvidas. Então, o coordenador, ele representa aquele projeto que foi construído pelo coletivo, no sentido de sempre manter viva as ações de avaliação e acompanhamento desse projeto pedagógico. E aí, nesse sentido, ele vai coordenar e acompanhar todas as atividades didático-pedagógicas do curso. Então, como eu falei no começo, o coordenador não delibera, ele não decide, ele acompanha e coordena para que as ações, para que o curso continue fluindo, para que as ações continuem acontecendo. E aí, então, ele vai planejar reuniões junto com os docentes e discentes para a discussão do desempenho acadêmico, para a construção de estratégias que visem a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. E como eu falei para vocês anteriormente, essa construção de estratégias para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, ela pode ser pautada por diferentes estímulos, entre eles o instrumento de avaliação de ensino, né, o IAE, que vocês preenchem todo semestre. Então, também faço aqui, aproveito esse espaço para fazer um outro esclarecimento. Muitas vezes esse questionário ele é preenchido sem que seja dado a ele o devido valor que ele merece. Esse instrumento, ele não é um instrumento para punição de professores, ele não tem esse objetivo, como às vezes alguém pensa. Ah, mas então, se não pune o professor, ele não serve para nada? Não. Pelo contrário, é um instrumento que visa avaliar o processo, né? O que aconteceu nesse processo que levou a índices de retenção elevados, a índices de evasão elevados. Então, a partir do que vocês colocam nesses instrumentos de avaliação, é feita toda essa análise e todas as decisões em termos de estratégias para contribuir para a correção dessas distorções sejam tomadas. Então, vocês precisam valorizar os representantes discentes e vocês precisam valorizar o IAE. Ele realmente é uma ferramenta muito útil para que vocês possam se manifestar com qualidade em relação ao que está acontecendo durante cada semestre. E aí compete, então, ao coordenador ter acesso ao consolidado desses questionários e encaminhar ao colegiado para que o colegiado use essas informações para tomada de decisões, tá? Cabe ao coordenador, então, pensando nesse fluxo com o colegiado, também fazer orientação aos discentes em relação à vida acadêmica, coletar essas informações e dar fluxo a essas informações. E aí seguem uma série de outras questões que passam pelo coordenador e que vai dar fluxo via colegiado, como avaliar convênios de estágio, pensar na proposição de projetos de extensão e de como operacionalizar todos esses projetos, avaliar os planos de ensino e acompanhar a execução desses planos de ensino, e, em função disso, avaliar o tempo de execução, enfim. De modo geral, fazer a interlocução entre os discentes, os docentes, o colegiado e a pró-reitoria de graduação, tá? Sim, sim. Muito obrigada, Patrícia, por responder essas nossas dúvidas. E agora, finalizando a nossa entrevista aqui, eu queria fazer uma pergunta para você e para a Lorena, que de 0 a 10, qual seria a sua avaliação para o trabalho que vem sendo realizado pelo colegiado durante suas participações? Então, eu vou falar primeiro em meu voto de qualidade e não de forma quantitativa. Eu acho que a gente tem muito que melhorar em relação a esse fluxo,
Quem já conversou comigo sobre o colegiado sabe o quanto eu sempre questionei a ausência de uma representação discente em alguns momentos. Eu acredito muito nessa representação discente e sempre achei que o colegiado deixava a desejar em função de não ter essa representação ou não ter o espaço necessário para que essa representação acontecesse. Então, acho que isso sempre foi algo que pesou muito e que a gente está corrigindo agora, porque a gente está construindo um diálogo muito legal, né, entre o colegiado e a Lorena e a Carla. Elas têm sido sempre assíduas às reuniões, elas se posicionam, elas de fato representam, né? Então, esse desconforto, ele está sendo corrigido, então é algo que melhora a minha sensação em relação ao colegiado. Mas eu vejo que tem muitas questões que a gente precisa ainda construir, né? Não só em relação a esse fluxo de relação entre a representação docente-discente, mas né, em várias outras questões que a gente precisa caminhar para dar visibilidade às decisões do colegiado. Então, a gente está construindo uma reformulação que eu vejo com bons olhos, acho que está caminhando muito bem, mas estamos em processo. Então, em vista disso, eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que muito foi feito, a gente caminhou bastante, mas ainda temos muito a fazer. Um curso é muito complexo, gente, são muitas decisões que a gente precisa tomar. E muitas vezes a gente pensa que algumas decisões não estão acontecendo por descaso, mas não é. É porque são muitas decisões, e muitas decisões que não competem diretamente ao curso, elas dependem de instâncias superiores. Então, é uma construção difícil, né? Mas eu acho que a gente está em processo. Sim, sim. E você, Lorena? Então, eu concordo com a Patrícia na parte que eu acho que, mesmo tendo eu e a Carla, eu acho que ainda falta um pouquinho da nossa parte como representantes discentes, de integrar mais, né? Mas eu acredito, assim, que a gente está conseguindo fazer até um bom papel dentro do colegiado, assim como a representação docente, coordenadores do curso. Enfim, eu daria uma nota 8, não daria 7 igual a Patrícia, não. Eu acho que a gente tá bem até. Dá para melhorar, muita coisa precisa melhorar, igual a gente conversou aqui sobre essa comunicação entre o que é decidido dentro das reuniões do colegiado e para os discentes, né? Porque interfere diretamente na vivência deles dentro da universidade. E por isso eu daria uma nota 8, porque ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa melhorar, mas eu acho que a gente está caminhando bem. Sim, sim. Né, eu acho que essa já entrevista vai tirar bastante as dúvidas dos discentes, né, sobre muitas questões do colegiado e deixar em aberto para caso o discente tenha mais alguma dúvida, alguma opinião sobre, ele pode comentar nesse vídeo aqui no YouTube também, pode ter o nosso canal lá no Instagram e tudo mais para que ele possa sempre estar atento a qualquer coisa, igual outros vídeos igual ele tem alguma demanda, ele pode estar entrando em contato com a Lorena ou com a Carla para fazer essas demandas para o colegiado. Então, eu gostaria de finalizar o curso, eu gostaria de saber se a Patrícia ou a Lorena tem mais alguma coisa a dizer. Então, eu queria de novo agradecer o espaço e dizer que eu espero então que a gente, uma vez iniciada essa conversa, que esse diálogo se torne permanente. Então, se alguma questão a mais for colocada para vocês nos comentários do vídeo, eu continuo à disposição para continuar conversando e contribuindo, né, tanto para tirar dúvidas quanto para ouvir sugestões e críticas, enfim, esse canal está sempre aberto, estou à disposição, e agradecer mesmo pela iniciativa e parabenizar novamente o grupo, porque o trabalho de vocês está muito bacana, vocês estão muito atuantes e está bem legal. Muito obrigada. Lorena, você tem alguma coisa a falar? Eu também tenho a agradecer pelo convite que o PET me fez para participar da entrevista de hoje, podendo esclarecer algumas coisas. É isso, eu tenho que agradecer também o trabalho que o PET está fazendo, que eu também me coloco nisso, né? Porque a gente está com esse projeto, né, do Boletim da Química, eu acho que ele tem sido muito importante dentro da universidade, principalmente do curso de Química,
para fazer essas divulgações de coisas que os discentes provavelmente não sabiam que tem acontecido na nossa universidade. É isso. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela entrevista ao nosso canal e mostrar a importância que o colegiado pode fazer no curso. Assim, os discentes podem entender um pouco mais sobre ele e como valorizar algo de grande importância para todos nós. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Lorena, né, por estarem aqui com a gente. E deixamos em aberto, né, caso algum discente tenha mais alguma dúvida. E também gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo esse podcast e não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar suas dúvidas e opiniões, seguir a nossa página aqui no Insta, aqui no nosso canal, né, no YouTube e também lá no Instagram, e também compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos discentes possíveis, para ele que também possa tirar essas dúvidas, porque é de extrema importância. Compartilhar também o nosso canal no YouTube, curtir, seguir lá, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as atividades que o Boletim da Química tem envolvidos aí para vocês, discentes. Então, é isso. Muito obrigada a vocês e até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.